Olá, olá, olá! Tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido e nesse vídeo eu vou resolver com você uma lista de termometria. Termometria, sim, temperatura e medida de temperatura. A primeira parte da termologia, que também vai ter calorimetria, vai ter termodinâmica, gases, bastante coisa. Eu preparei uma listinha bem legal, com vários exercícios bem diversificados. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você, então vai lá, faz o download da lista, pode compartilhar com os amigos também à vontade e se tiver qualquer dúvida já sabe, né? Deixa um comentário aqui no vídeo que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, vou ter o maior prazer em tirar suas dúvidas em geral. Mas vamos lá, sem enrolação, vamos começar logo resolvendo essa lista que está bem bacana, bem bonita. O primeiro exercício que a gente tem aqui é da Faculdade Albert Einstein de Medicina, fresquinho, esse exercício 2020, ó. Ele tem um texto no começo, né, pra gente começar a entrar no clima do exercício, e ele diz que a NASA anunciou para 2026 o início de uma missão muito esperada para explorar Titã, a maior lua de Saturno, a missão Dragonfly. A Titã é a única lua do sistema solar que possui uma atmosfera significativa onde haveria condições teóricas de geração de formas rudimentares de vida. Essa missão será realizada por um drone porque a atmosfera de Titã é muito densa, bastante densa, mais do que a da Terra, e a gravidade é muito baixa, menor do que a da nossa Lua. E aí ele fala pra gente que o gráfico mostra a relação entre as temperaturas de um mesmo corpo lidas nas escalas Fahrenheit, θF e Celsius, θC. Assim, sabendo que a temperatura média na superfície de Titã é aproximadamente menos 180 graus Celsius, essa temperatura expressa na escala Fahrenheit corresponde a quanto? Vamos lá, galera. Duas formas de resolver esse exercício. Uma delas, você poderia conhecer, lembrar da equação de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit, que é a seguinte: a temperatura em Celsius sobre 5 é igual à temperatura correspondente na escala Fahrenheit menos 32 sobre 9. Você pode usar essa equação direta, tem todo o direito de saber essa equação, não precisa demonstrar. Então, se você colocar menos 180 ali no θC, você vai descobrir a temperatura correspondente em Fahrenheit. Mas vamos supor aqui que você não soubesse dessa equação. O que você teria que fazer? Aí você teria que usar o gráfico que ele forneceu. Repara que no gráfico a gente tem dois pontos aqui, ó. Quando a temperatura em Celsius vale menos 40, tá aqui, em Fahrenheit também vale menos 40. Essa é a única temperatura que tem o mesmo valor nas duas escalas. E quando a temperatura em Celsius vale 80, em Fahrenheit ela vale 176. Agora, o que a gente vai fazer? Usando esses dois pontos do gráfico, você pode montar um esqueminha aqui que representa dois termômetros, um do lado do outro. Então é como se fosse um termômetro medindo a temperatura em graus Celsius e o outro medindo a temperatura em graus Fahrenheit. Não precisa fazer, eu faço uma bolinha aqui para ficar mais bonitinho, uma frescurinha. Então aqui eu tenho graus Celsius e graus Fahrenheit. Baseado no gráfico, quando o termômetro em Celsius marca menos 40, o termômetro em Fahrenheit também marca menos 40. E quando o termômetro em Celsius marca 80 graus, o termômetro em Fahrenheit marca 176. Agora, quando o termômetro em Celsius marcar uma temperatura qualquer, θC, o termômetro em Fahrenheit vai marcar uma temperatura correspondente, θF. Legal, é a mesma coisa que você faria com as temperaturas dos pontos fixos, fusão do gelo e ebulição da água sob pressão normal. Seria 0 e 100 do lado do Celsius, 32 e 212 do lado do Fahrenheit. E aí você vai fazer uma regra de 3, mas não é uma regra de 3 qualquer, é uma regra de 3 das diferenças de temperatura, das variações de temperatura, essas que eu estou assinalando aqui, ó. Você pode dizer que como as variações de temperatura são proporcionais nas duas escalas, a gente tem, ó, a diferença de θC até menos 40
para a diferença de 80 até menos 40 igual a θf menos 40 sobre 176 menos 40. Pronto. Então percebeu? A gente fez uma regra de 3 das diferenças, das variações de temperatura. E aí você vai chegar em θc mais 40 sobre 120 igual a θf mais 40 sobre, ali vai dar 216. Maravilha! O que eu posso fazer agora? Eu posso colocar 180 no lugar do θc, porque eu quero transformar menos 180 graus Celsius em Fahrenheit. Então eu vou fazer o seguinte, vai ficar ó, menos 180 mais 40 sobre 120 igual a temperatura correspondente em Fahrenheit mais 40 sobre 216. Aí lá em cima, ó, menos 180 mais 40 dá menos 140, então fica menos 140 sobre 120. O 216 passa aqui para a esquerda multiplicando, que é igual a θf mais 40. Maravilha, olha só, você pode dar uma simplificadinha aqui ó, no zero, fica 14 sobre 12, negativo, vezes 216. E 216 dá para dividir por 12. Olha só, 12 vezes 20 daria 240. Então 240 tira 12 duas vezes, tira 24 e chega em 216. Em outras palavras, estou querendo dizer que 216 dividido por 12 vai dar 18. Aí aquele 40 que está do lado esquerdo eu já passo subtraindo, do lado direito, desculpem, já passo para o lado esquerdo subtraindo e já isolei o θf. Então essa temperatura final θf vai ser igual a menos 14 vezes 18, menos 14 vezes 18 vai dar menos 252. E aí, com 40, menos 292 graus Fahrenheit. E vamos ver aqui, olha só, temos essa resposta, está aqui, ó, alternativa C, menos 292 graus Fahrenheit. Vamos dar uma circuladinha aqui, ó. Pronto na nossa resposta. Dá um sorriso também, porque a gente resolveu o exercício da Faculdade Albert Einstein de Medicina. Tá aí a alternativa C e a resolução inteira na tela aí para você dar uma analisada. Certinho? De novo, se você tivesse colocado menos 180 ali naquela primeira equação, essa equação aqui, ó, também daria o mesmo resultado tranquilinho. A gente só fez imaginando que talvez você não lembrasse dessa equação, né? Usamos aí o gráfico que o exercício forneceu. Mas tá bom então, vamos para o segundo exercício da nossa lista, número 2. Olha ele aqui, ó. Da mais amada Unicamp. Vamos lá. Em março de 2020, a Unicamp e o Fermi National Accelerator Laboratory, nossa, em inglês aqui é uma maravilha, né? Dos Estados Unidos, assinaram um acordo de cooperação científica com o objetivo de desenvolver tanques para conter argônio líquido a baixíssimas temperaturas, os criostatos. Esses tanques abrigarão detectores para o estudo de neutrinos. A temperatura do argônio nos tanques é de menos 184 graus Celsius. Usualmente, a grandeza temperatura em física é expressa na escala Kelvin, né? E aí sabendo-se que as temperaturas aproximadas do ponto de ebulição, TE, e do ponto de solidificação, TS, da água, a pressão atmosférica são respectivamente 373 e 273 Kelvin, a temperatura do argônio nos tanques será igual a quanto? Meus queridos, aqui o que você precisa perceber é o seguinte, que a temperatura em Kelvin é sempre
273 unidades a mais do que a temperatura em Celsius. Então, a temperatura de solidificação da água é 0 graus Celsius e 273 Kelvin. A temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius e 373 Kelvin. O que isso significa? Significa que a temperatura na escala Kelvin é sempre igual à temperatura na escala Celsius mais 273. Como a gente tem uma temperatura em Celsius de menos 184, ó, temperatura em Kelvin vai ser menos 184 mais 273. E aí você precisa fazer essa conta, que vai dar quanto? Vai dar 89 Kelvin. Então, uma temperatura bem baixinha. Tá aí, ó, 89 Kelvin. Alternativa B de belezinha. Olha que maravilha, ó. Um exercício simples, direto e que caiu na Unicamp, na primeira fase de 2021, o último vestibular que teve antes de eu gravar esse vídeo. Então, bem direitinho, rapidão, chuchu, né? Vamos para o exercício 3. 3 da Federal de Santa Catarina fala o seguinte: o transplante de órgãos é uma importante tarefa da medicina moderna e exige toda uma logística para ser bem sucedido, desde a retirada do órgão do corpo do doador até o seu implante no corpo do receptor. Nesse processo, a armazenagem e o transporte são primordiais, pois cada órgão possui um tempo máximo de preservação fora do corpo, que depende da temperatura de armazenagem. Por exemplo, o coração armazenado a uma temperatura de 39,2 graus Fahrenheit pode ser preservado por cerca de 4 horas, aproximadamente. Os rins armazenados a uma temperatura de 4 graus Celsius podem ser preservados por 48 horas aproximadamente. Sobre o assunto abordado e com base no exposto acima, o que a gente pode afirmar corretamente? Vamos lá. Primeiro, o tempo no transporte do órgão é um fator importante para o sucesso do transporte. Bom, isso aqui não tem nada de física, se você lê o texto acima, sim, o tempo de transporte no transporte do órgão é um fator importante para o sucesso do transplante, porque os órgãos têm um tempo limitado que eles podem permanecer fora do corpo. Então, essa primeira afirmação está correta. Segunda afirmação, a temperatura de armazenamento do coração é superior à temperatura de armazenamento dos rins. Tá, vamos lá, vamos pensar. O coração tem que ser armazenado a 39,2 graus Fahrenheit e os rins a 4 graus Celsius. A gente tem que descobrir a correspondência dessas temperaturas, né? Vamos ver. Lembrando que a temperatura, vamos lá, temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Eu posso colocar 4 ali no lugar do TC, então vai ficar 4 sobre 5 igual a TF menos 32 dividido por 9. Galera, 4 dividido por 5 dá 0,8. E 0,8 vezes 9 vai dar 7,2. Então a gente tem 7,2 igual a TF menos 32. Passa esse 32 para a esquerda somando e a gente tem TF igual a 39,2 graus Fahrenheit. Então, 4 graus Celsius equivalem a 39,2 graus Fahrenheit. As duas temperaturas são iguais. Estamos falando da mesma temperatura, 4 graus Celsius e 39,2 graus Fahrenheit. Então, a temperatura de armazenamento do coração é superior à temperatura de armazenamento dos rins? Não, não é. Já elimina essa. 4. Os rins e o coração, quando preservados a 4 graus Celsius, terão a mesma quantidade de calor armazenado. Eita! Vamos pensar numa coisa aqui. Calor e temperatura são
a mesma coisa? Não, não são. A gente não fala em calor armazenado num corpo, não é? O calor é uma energia em trânsito que só existe quando está passando de um corpo mais quente para o corpo mais frio. Não é correto falar que um corpo tem uma certa quantidade de calor armazenado. E nem se um corpo estiver mais quente do que o outro, não é correto falar que o corpo mais quente tem mais calor do que o corpo mais frio. Não, calor, de novo, é uma energia que passa de um corpo para o outro. Então essa já está errada. 8. Se o recipiente de armazenamento dos órgãos for adiabático, trocará mais calor com o meio do que se o recipiente for não adiabático. Aí, para resolver essa, você tem que saber o significado dessa palavra, né? Adiabático. Adiabático significa que não permite a troca de calor. Então, não faz o menor sentido o que ele disse, porque se o recipiente for adiabático, ele não permitirá trocas de calor, então ele não vai trocar mais calor com o meio do que se fosse não adiabático. E o último, 16, fala que a temperatura de armazenamento do coração é de 277 Kelvin. A gente já sabe que os 39,2 graus Fahrenheit equivalem a 4 graus Celsius. Então eu tenho que transformar essa temperatura agora para a escala Kelvin. A temperatura na escala Kelvin é sempre igual à temperatura em Celsius mais 273. Para uma temperatura em Celsius igual a 4, vai ficar 4 mais 273, que é igual a 277 Kelvin. Exatamente o que ele falou. Então essa afirmação 16 está correta e apenas 1 e 16, ou seja, a soma das afirmações corretas dá 17. 1 e 16. E aí, legal? Compreendendo tudo? Espero que sim. Se tiver dúvida, já sabe, né? Deixa seu comentário aqui que eu vou responder com o maior prazer. E se gostar do vídeo também, lembra, aproveita e dá aquele joinha, se inscreve no canal, todas essas coisas. Mas vamos lá, vamos para o próximo, sem perder tempo, Mackenzie. Um exercício que fala sobre um episódio muito triste. Sonho sob chamas. Na madrugada da sexta-feira do dia 8 de fevereiro de 2019, 10 sonhos deixaram de existir sob as chamas do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Clube de Regatas do Flamengo no Rio de Janeiro. Eram adolescentes aspirantes a craques de futebol que dormiam no alojamento do clube e foram surpreendidos pelas chamas advindas do aparelho de ar-condicionado, que em poucos minutos fizeram a temperatura local atingir valores insuportáveis ao ser humano. Essa temperatura na escala Celsius tem a sua correspondente na escala Fahrenheit, valendo o seu dobro adicionado de 14 unidades. Com base nos dados fornecidos, é correto afirmar que o valor absoluto da temperatura citada vale quanto? Galera, seguinte, primeiro comentário sobre isso lastimável, até hoje o Flamengo não pagou a indenização para as famílias, tem que pagar. Então, gasta uma baita grana aí comprando jogador de futebol, mas não paga indenização para a molecada que morreu. Muito, muito errado isso. Agora, segundo, tá faltando uma coisinha aqui nessas alternativas que é o K, de Kelvin. Então, todas as alternativas aqui estão em Kelvin. Importante saber. Vamos corrigir aqui, ó. Que assim a gente corrige na hora mesmo. Tá valendo. O que a gente tem que prestar atenção aqui? Ele fala de uma certa temperatura na escala Celsius, tá aqui, ó, na escala Celsius, que tem a sua correspondente na escala Fahrenheit, valendo o seu dobro adicionado de 14 unidades. Como que a gente traduz isso matematicamente? Olha só, a temperatura TC é a temperatura em Celsius, ITF é a temperatura em Fahrenheit. E ele disse que a temperatura em Celsius, né, tem a sua correspondente em Fahrenheit valendo o seu dobro adicionado de 14 unidades. Ou seja, a temperatura em Fahrenheit é o dobro da temperatura em Celsius mais 14. É isso que significa. E aí você tem que lembrar também que a temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9.
No lugar do TC, a gente coloca do TF, a gente coloca 2TC mais 14, então vai ficar TC sobre 5 igual a 2TC mais 14, baseado nessa relação aqui, ó, que ele deu pra gente, certo? Menos 32, todo mundo, sobre 9. A esse 9 da direita eu passo multiplicando o TC da esquerda, vai ficar 9 vezes TC igual a 5 vezes que eu passo multiplicando, 2 vezes TC, mais 14 menos 32 vai dar menos 18. Aí a gente tem do lado esquerdo 9TC e do lado direito, fazendo a distributiva, 10TC menos 18 vezes 5, 90. Aí você vai passar o 9TC para um lado, o 90 para o outro e vai chegar à conclusão de que a temperatura na escala Celsius é 90 graus. Então a gente tem uma temperatura de 90 graus Celsius. Mas toma muito cuidado, essa não é a resposta ainda, a gente tem que passar para a escala Fahrenheit. Para a escala Kelvin, desculpem. A temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Então essa temperatura absoluta é igual a 90 mais 273, o que equivale a 363 Kelvin. Pronto. Exercício chato, trabalhoso, a cara do Mackenzie, que adora esse tipo de exercício, mas temos aqui a resposta, ó, 363 Kelvin, tá feito. E aí, tudo certinho? O mais importante aqui, só para deixar claro, era você conseguir transferir, traduzir essa frase que está aqui numa expressão matemática, essa que está aqui. Fazendo essa tradução e conhecendo, claro, a equação de transformação entre Celsius e Fahrenheit, você consegue fazer o exercício de boa. Mais ou menos de boa, né? É chato, trabalhoso. Próximo exercício. Federal de Juiz de Fora. Um professor de física encontrou 2 termômetros em um antigo laboratório de ensino. Os termômetros tinham somente indicações para o ponto de fusão do gelo e de ebulição da água. Além disso, na parte superior de um termômetro estava escrito o símbolo graus Celsius e no outro termômetro o símbolo graus Fahrenheit. Com a ajuda de uma régua, o professor verificou que a separação entre o ponto de fusão do gelo e de ebulição da água dos 2 termômetros era 20 centímetros, conforme está na figura. Com base nessas informações e na figura apresentada, podemos afirmar que a 5 centímetros do ponto de fusão do gelo, os termômetros registram temperaturas iguais a quanto? Tá, vamos lá. Aqui a gente está falando de grandezas termométricas. Quando você mede uma temperatura, você não está medindo a temperatura de forma direta, é sempre indireta. Quando você usa um termômetro como esse, você vai medir, na verdade, o comprimento de uma coluna de mercúrio. E aí, dependendo do comprimento, você sabe qual é a temperatura, de forma indireta, de novo. O que a gente pode afirmar sobre as variações de temperatura aqui? A variação do comprimento da coluna de mercúrio é proporcional à variação sofrida pela temperatura. Então a gente pode dizer que em Celsius, a gente tem uma variação de 100 graus Celsius para uma variação de 20 centímetros. Já na escala Fahrenheit, a gente tem uma variação de 180 graus Fahrenheit para a mesma variação de 20 centímetros na altura da coluna. Então, qual é a variação de temperatura correspondente a 5 centímetros? É só você fazer uma regra de 3, usando a proporcionalidade. Olha só, se uma variação de 20 centímetros equivale a uma variação de 100 graus Celsius, uma variação de 5 centímetros
equivale a uma variação de temperatura que eu vou chamar de ΔTc. E aí eu vou passar o ΔTc aqui para a esquerda, vou isolar ele, que vai ficar igual a 100 vezes 5 dividido por 20. E isso, meus queridos, vai dar 25 graus Celsius. Então você tem uma variação de 25 graus Celsius a partir do zero. Sabemos que a temperatura em Celsius menos zero é igual a 25. Então essa temperatura na escala Celsius é de 25 graus. Moleza, maravilha, ou é a alternativa A, ou D, ou E. Falta agora a gente saber em Fahrenheit. Faremos o mesmo procedimento. 20 centímetros equivalem a uma variação de 180 graus Fahrenheit, que é a diferença entre 212 e 32. Então, 5 centímetros equivalem a uma variação de temperatura ΔTF. Isolando a variação de temperatura em Fahrenheit, isso vai dar quanto? 180 multiplicado por 5 dividido por 20. E quanto dá isso? 180 dividido por 20 dá 9, 9 vezes 5, 45, temos 45 graus Fahrenheit. Como a variação de temperatura é 45, toma cuidado, não vai marcar a alternativa D não. Sei que você já está louco para marcar a alternativa D aí, não é essa. Você tem que ver que isso é a variação a partir de 32. Então, o correto é você escrever a temperatura em Fahrenheit menos 32 é igual a 45. Então, essa temperatura na escala Fahrenheit é 45 mais 32, 77. 77 graus Fahrenheit. Ah, malandro, olha só. Quase que você cai nessa armadilha, hein? Quase que você marca a alternativa D, quando na verdade a correta é a alternativa A. Ah, se não sou eu aqui para te ajudar, para te salvar, hein? Nem te falo. Então tá aqui, tome muito cuidado. O que é proporcional nas escalas de temperatura ou nas grandezas termométricas é a variação e não o valor absoluto. Tá bom? Próximo exercício. 6 da Ubra. Antes de continuar, aquela pausa para hidratação. Pronto. O 6 fala pra gente que Antônio, um estudante de física, deseja relacionar a escala Celsius com uma escala de seu nome, graus A, graus Antônio. Para isso, ele faz leituras de duas temperaturas com termômetros graduados em graus Celsius e graus Antônio. Assim, ele monta o gráfico abaixo. Qual a relação termométrica entre a temperatura da escala Antônio e da escala Celsius? Quando ele pergunta para a gente qual é a relação termométrica, repare nas alternativas que ele quer saber qual é a equação que transforma a temperatura em Celsius na temperatura em graus Antônio. Para isso, ele forneceu um gráfico no qual a gente tem dois pontos conhecidos. Quando a temperatura em Celsius é 40, em Antônios vale 0. Em Celsius 90, em Antônios 100. Para você poder estabelecer a equação de conversão, a relação termométrica, você vai fazer aquele esqueminha dos termômetros. Então olha só, vai desenhar aqui um termômetro que mede a temperatura em graus Antônio e o outro que mede a temperatura em graus Celsius. Poderia ser graus A de graus Araújo, também criar uma escala termométrica com meu nome. Ninguém vai usar, mas eu uso. Medir a temperatura da cerveja, olha que maravilha. Galera, quando o termômetro que mede em graus Antônio estiver medindo 0, o termômetro que mede a temperatura em graus Celsius vai estar marcando 40. Isso é o primeiro ponto, está ali no eixo Y. E quando o termômetro graduado em graus Antônio medir 100, o termômetro graduado em Celsius vai medir 90. Quando esse termômetro mede A, o outro mede C.
E aí o que você precisa fazer, de novo, é aquela regrinha de 3. Chuchuzinho, ó. Essa diferença tá para essa, assim como essa diferença tá para essa. Montando a regrinha de 3, o que você encontra? Eu vou estar fazendo a cor bonitinha aqui, ó. Do lado esquerdo, A menos 0 está para 100 menos 0. E do lado direito, C menos 40, não precisa fazer um C tão feio assim também, né? C menos 40 está para 90 menos 40. E aí você vai ficar com A sobre 100 igual a C menos 40 sobre 50. Quando você passar esse 100 para o lado direito multiplicando, isso aí vai dar quanto? Ó, vai dar Azão igual a 100 sobre 50 multiplicado por C menos 40. 100 sobre 50 dá 2, que você distribui e descobre que a temperatura em graus Antônio é igual a 2 vezes C menos 2 vezes 40, que é 80. Então, tá feito. Temos aqui a nossa relação termométrica ou equação de conversão entre as duas escalas. É super importante saber fazer essa montagem, fazer essa regra de 3 para chegar nas equações de conversão. Belezinha? Então, cadê essa resposta? Tá aqui, ó, alternativa C. 2C menos 80. Feito o exercício. E aí, tudo tranquilo? Dúvidas? Tá indo de boa? Espero que sim. Vamos para o próximo. Olha só, esse aqui é da Estadual de Maringá, 2017. Ele fala que durante uma expedição, um pesquisador e sua equipe montaram acampamento em uma região deserta. Dentre seus equipamentos havia termômetros graduados nas escalas R e S, mas nenhum termômetro na escala Celsius. Sabendo que 25 graus R e 15 graus S, tem um pequeno erro aqui, ó, 15 graus S correspondem a 0 graus Celsius e que 35 graus R e 45 graus S correspondem a 80 e 90 graus Celsius, respectivamente, assinale o que for correto. Então vamos lá. Interpretando o enunciado, 25 graus R e 15 graus S correspondem a 0 graus Celsius. 35 graus R corresponde a 80 graus Celsius e 45 graus S corresponde a 90 graus Celsius. Primeira afirmação. 22,5 graus S correspondem a 22,5 graus Celsius. Bom, só vou saber isso se eu tiver uma equação de conversão entre as duas escalas, né? Vamos descobrir como que fica essa equação de conversão. A gente vai fazer aquele mesmo esquema dos termômetros. Deixa eu colocar aqui, pega a régua. Olha só, vamos fazer a conversão aqui entre Celsius e R e depois entre Celsius e S. Aqui eu tenho graus Celsius e aqui eu tenho graus R. 0 graus Celsius, como ele disse, equivalem a 25 graus R. E 35 graus R equivalem a 90 graus, a 80 graus Celsius. Então a temperatura C em Celsius equivale a uma temperatura R em graus R. Você vai fazer aquela regrinha de 3 bonita, ó, essa diferença está para essa, assim como esta diferença está para esta aqui. E o que você vai encontrar? Vamos lá. Do lado esquerdo, C menos 0 está para 80 menos 0. Do lado direito, R menos 25 está para 35 menos 25. E aí,
C sobre 80 é igual a R menos 25 sobre 10. A gente pode isolar esse C e aí vai ficar como? Ó, na verdade, eu vou isolar o R. Isolando o R, a gente tem C sobre 8 mais 25. Vamos fazer a mesma coisa, só que agora para a escala S. Então, Celsius e graus S. Vamos lá, coloca aqui um termômetro marcando a temperatura em Celsius, o outro marcando a temperatura em graus S. Quando a temperatura em Celsius é 0, em S ela vale quanto? Ó, vale 15. E quando a temperatura em Celsius for 90, em S vai valer 45. Então tá aqui, ó, 0 e 15, 90 e 45. Quando a temperatura em Celsius for C, a gente tem uma correspondente S. E aí toca fazer a regra de 3. Tá aqui, ó, diferencinha para diferençona. Joga na equaçãozinha, não cai não o computador, fica aqui de boa. Do lado esquerdo a gente tem C menos 0 sobre 90 menos 0. E do lado direito a gente tem S menos 15 sobre 45 menos 15. Então, C sobre 90 é igual a S menos 15 dividido por 30. Se eu isolar o S, eu vou encontrar S igual a C sobre 3 mais 15. Pronto, temos aqui duas equações de conversão. Uma entre Celsius e R, a outra entre Celsius e S. Agora vamos ver de novo o que ele está falando para a gente. Na primeira afirmação, ele diz que 22,5 graus S correspondem a 22,5 graus Celsius. Será? Como eu isolei aqui o S, eu vou fazer o seguinte, ó, se a temperatura em Celsius for 22,5, qual é a correspondente na escala S? Eu tenho S igual a 22,5 sobre 3 mais 15. 22,5 sobre 3 vai dar 7,5. E 7,5 mais 15 não é que dá 22,5 também? Que maravilha! Então essa primeira afirmação é correta. 22,5 graus S correspondem a 22,5 graus Celsius. Segunda afirmação. 27,2 graus R correspondem a 27,2 graus Celsius. Vamos descobrir? Então, se eu tiver a temperatura em Celsius igual a 27,2, a temperatura correspondente na escala R vai ser quanto? Ó, 27,2 dividido por 8 mais 25. 27,2 dividido por 8, quanto que dá esse negócio aí? A gente vai ter aqui, vamos pensar, 16, 24, 3, alguma coisa. Então, 3,4. É isso mesmo, produção? 3,4 mais 25, o que equivale a 28,4 graus R. Então, se as nossas contas estiverem corretas aí, a gente não tem essa afirmação verdadeira. Essa afirmação é falsa.
7,2 graus Celsius não equivalem a 27,2 graus R. Terceira afirmação é a afirmação número 04. Aos 48 graus Celsius, os termômetros na escala R e os na escala S registraram valores numericamente iguais. Vamos saber. Se a temperatura em graus Celsius for 48 graus, a gente vai ter uma correspondente R igual a 48 dividido por 8 mais 25. 48 sobre 8 dá 6, mais 25, 31. Então, 31 graus R. E se a gente transformar essa temperatura em graus S? Então, se eu tiver a temperatura em Celsius igual a 48, a temperatura em S vai ser 48 sobre 3 mais 15. 48 dividido por 3 dá 16. E 16 mais 15, por um acaso, também é igual a 31. No caso, 31 graus S. Então, sim, a 41 graus Celsius, termômetros na escala RS marcarão o mesmo valor. Correto. E a última, 16, 20 graus Celsius correspondem a 31,5 graus R. 20 graus Celsius correspondem a 31,5 graus R? Será? Se a temperatura em Celsius for igual a 20, a temperatura em R vai ser igual a quanto? 20 sobre 8 mais 25. Opa, aqui 27. 25. E 20 dividido por 8 dá quanto? Dá 2,5 mais 25, 27,5. E aí, foi isso que ele disse? Quando a temperatura em Celsius for 20, não vai dar 31,5, vai dar 27,5. Então essa aqui está errada. Só estão corretas as afirmações 1 e 8, então a soma das corretas é 9. Beleza? Esse aqui mais chato, mais trabalhoso, né? Porque tinha duas escalas diferentes para a gente fazer a correspondência com a escala Celsius, mas no final das contas tudo se fechou. Então tá aí bonitinho. E vamos para o exercício 8, que já está aparecendo na tela. Vamos aumentar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma apagadinha essa parte que está invadindo o exercício 8, né? Pronto, você está vendo por trás das cenas. O que a gente faz aí quando ninguém está vendo nos vídeos? O 8 fala que em uma aula sobre escalas de temperatura, termômetros sem escala foram fornecidos aos alunos de dois grupos A e B, para que criassem suas próprias escalas lineares. Ambos os grupos tomaram como pontos fixos a fusão do gelo e a ebulição da água. Para a fusão do gelo, o grupo A atribuiu o valor 0 e o grupo B atribuiu o valor 10. Para a ebulição da água, o grupo A atribuiu o valor 100 e o grupo B atribuiu o valor 30. Já dá para perceber que o pessoal do grupo A não tem a menor criatividade, né? Nenhuma. Se a temperatura para o grupo A é representada por TA e para o grupo B ela é representada por TB, qual é a relação termométrica entre essas duas escalas? Mais um exercício para determinar a equação de conversão. Vamos que vamos. Canetinha preta. Então vamos desenhar aqui dois termômetros. Um graduado em graus A e o outro graduado em graus B. Graus A e graus B. Então, ponto de fusão do gelo. O grupo A colocou 0 e o grupo B colocou 10. Ebulição da água. O grupo A, sem imaginação, colocou 100. E o grupo B colocou quanto?
30. Deixa eu fazer um 30 mais bonito. Pronto, melhorou. Quando a temperatura medida pelo grupo A for TA, a temperatura medida pelo grupo B vai ser TB. E aí você vai fazer aquela regrinha de 3 das variações de temperatura e vai encontrar o quê? Vamos lá. Você vai ter do lado esquerdo TA menos 0 sobre 100 menos 0. E do lado direito, TB menos 10 sobre 30 menos 10. Então, a temperatura do grupo A sobre 100 é igual à temperatura do grupo B menos 10 sobre 20. Passa o 100 para a direita, multiplicando, você vai ficar com temperatura do grupo A igual a 100, que multiplica TB menos 10 sobre 20. Você faz aquela distributiva bonitinha e vai chegar em TA igual a 100 TB sobre 20, 5 TB. Menos 100 vezes 10, 1000 sobre 20, vai dar 50. Então, pronto, 5 TB menos 50. Temos essa resposta, produção? Temos. Tá aqui, ó. TA igual... Opa, não é essa caneta que eu quero, não quero riscar. TA é igual a 5 TB menos 50, alternativa E. Belezinha, né? Bonitinho o nosso exercício. Federal de Juiz de Fora, tá feito. Mais um para conta. E aí vamos para o exercício 9. O exercício 9, ele fala o seguinte: os termômetros são equipamentos construídos para realizar medidas de temperatura de forma indireta. O termômetro é montado para utilizar uma propriedade física cujas variações estão associadas à temperatura, chamada de propriedade termométrica. O valor da temperatura é determinado e indicado em função da situação física detectada, sendo que para efeitos de calibração se faz necessário o uso de referências ou padrões. Qual das alternativas possui propriedades físicas que podem ser utilizadas para a construção de termômetros para realizar medidas de variações de temperatura? Então, olha só, duas coisas importantes que a gente tem aqui nesse enunciado. Primeiro, que a gente não mede a temperatura de forma direta, a gente mede ela sempre de forma indireta, fazendo observação de grandezas físicas que variam em função da temperatura e que para a gente estabelecer uma escala termométrica a gente precisa de pontos de referência. Da mesma forma que a escala Celsius usou como pontos de referência a fusão do gelo e a ebulição da água. Então vamos lá. A gente pode usar a resistência elétrica de um fio condutor e a pressão de um gás a volume constante? A questão é, será que resistência elétrica e pressão de um gás a volume constante variam em função da temperatura? A resposta é sim. Como as duas grandezas variam em função da temperatura, eu posso usar as duas como grandezas termométricas. E já temos a resposta alternativa A. E o B? Diferença de potencial entre dois metais diferentes em contato e a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética no vácuo. A primeira, perfeito. Existem muitos termômetros chamados de termopares que utilizam a medida de uma diferença de potencial entre dois metais em contato para saber a temperatura. Mas a velocidade de propagação da luz no vácuo, de uma onda eletromagnética no vácuo, não depende da temperatura. Então não pode ser usada como grandeza termométrica. C. Emissão de radiação eletromagnética por um corpo sólido e ponto triplo da água. Tá, de novo, primeiro perfeito, a emissão de radiação eletromagnética por um corpo depende da temperatura
e é nisso que se baseiam as câmeras de infravermelho ou aquele termômetro que o pessoal mira para você para saber a sua temperatura, mas o ponto triplo da água ele seria só uma referência e ele não pode ser usado para medir a temperatura. Então ele não varia de acordo com a temperatura, por isso o C está errado. E D, velocidade do som no ar e massa de um objeto sólido. Mais uma vez, velocidade do som no ar, ok, ela depende da temperatura, além de outros fatores. Mas a massa de um objeto sólido não depende da temperatura. Então, ficamos apenas com a alternativa A mesmo. Vamos colocar aqui, ó, A de amor, A de hambúrguer, A de Araújo. Olha que beleza. Feito. E aí vamos para o 10. Acontece que os próximos exercícios do 10 em diante, eles vão ficar na segunda parte da resolução dessa lista. Então deixa eu mudar a tela aqui. Cadê? Pronto, agora sim. Galera, os exercícios 10 em diante, eles vão estar aí na segunda parte da resolução, para o vídeo não ficar extremamente longo, extremamente cansativo, ficar mais fácil para você depois achar aí o exercício que você quer. Espero que até agora você tenha entendido tudo, tenha acertado todos os exercícios. E de novo, se tiver alguma dúvida, por favor, avisa, manda uma mensagem, escreve aqui nos comentários. E se gostou do vídeo, dá aquele joinha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, fica à vontade. Bom, espero você então na segunda parte da resolução e nos outros vídeos também que estão aí à vontade para você no canal. Um abraço!